começa a lunação de Escorpião, nada é por acaso, né, gente? Agora eu vou apresentar aqui a nossa querida holoterapeuta Mônia Dantas para falar sobre um assunto tão plutoniano, tão escorpiano, que é os processos de autossabotagem. É isso aí, Mônia. É contigo. Gratidão por estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá? Tá, joia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autossabotagem, né? Tem gente que pratica autossabotagem e nem se dá conta. Ah, a Ruth falou que adorou o meu corte, viu, Ruth? Transformação, vamos mudar. Um dia eu vou coragem. Eu sou sempre assim, sempre que eu começo a estudar um pouquinho mais, um autoconhecimento mais, eu mudo. Não tem como eu ficar do jeito que eu tava. Parece que eu não me reconheço daquele jeito que eu tava. Aí eu tenho que mudar. Então, porque assim, Moisés, você ficou muito linda com esse cabelo, né? Eu tô falando desde o início, e eu sempre quis fazer um corte curto, só que assim, eu tô naquele movimento, eu já fui no salão 3 vezes, e não me vejo com cabelo curto, então eu ainda tenho que trabalhar essa aceitação, que eu quero reformular. Talvez não tão curto, mas... Já um pouco. Eu já cortei curtinho, já. Já? Já. Curto desse jeito é a primeira vez que eu cortei na vida. Nunca eu não cortei curto assim, mas ficou maravilhoso para você. Rejuvenesceu, não que você estava velha, mas rejuvenesceu uns 10 anos. Rejuvenesceu, eu falei, gente, Aí durante o dia eu só fico com um coquezinho, eu falei, eu tô parecendo uma velhinha de coque, eu tenho que mudar isso. Eu não sei. Ficou muito bem. Eu não sei se é por conta da minha personalidade em relação até à questão do empoderamento, a questão da Mulher Maravilha, que essa questão da mulher mesmo em si, parece que o meu cabelo, ele traz ainda mais isso, entendeu? Uhum. Então, eu falo, nossa, parece que eu sem o meu cabelo, eu não fico tão poderosa. É aquelas questões ainda, né, que trabalham a questão da crença em relação a gente, né, de cortar o cabelo, mas ficou maravilhosa. Linda! Ai. Então, gente, a autossabotagem. Muita gente pratica e nem sabe que pratica a autossabotagem, nem sabe nem o que é. Então, o que é a sabotagem? É agir contra si mesmo, consciente ou inconscientemente. É se dar autorrasteira, certo? É aquele medo profundo de assumir uma vida adulta. Então, você vai, sempre desiste no meio do caminho, você não termina o que você começa, você tem medo de tudo. Geralmente, a idade emocional de uma pessoa autossabotadora, ela é inferior ao que ela tem cronologicamente. É como assim, você passa 10 anos sem ver um amigo. E quando você encontra ele, é aquela mesma pessoa que faz aquelas brincadeirinhas bobas, é como se não crescesse, né? E a gente fala que, às vezes, essa pessoa está presa em algum momento lá atrás. Pode ser por trauma de infância ou na adolescência. Então, eu vou dar alguns exemplos de autossabotadores. Nem todos são da mesma forma. Mas eu vou dar alguns exemplos para a gente ver se a gente... Aí vocês vão fazendo uma autorreflexão. Opa, pera lá, eu faço isso ou não, eu não faço isso, né? Então, desistir no meio do caminho. São pessoas extremamente inteligentes e queridas, são queridas por muitas pessoas, são extremamente inteligentes, mas elas ficam presas ou na infância ou na adolescência, ou por algum medo, né? Ou por superproteção dos pais, que hoje a gente vê muito isso, né? Aquela superproteção não permite que aquele adulto, né, tenha realmente assumido a fase adulta. Então, a superproteção também faz com que a pessoa se torne uma autossabotadora, porque ela não tem confiança em si mesma, né? Ela não consegue ter confiança em si mesma, ela não consegue ter amor por si mesma. Então, como que a gente identifica? Então, aquela pessoa que sempre fala, amanhã eu começo, porque o autossabotador acha que sempre vai ter muito tempo para realizar o que ele faz. Ele vive num mundo tão fantasioso que ele acha que aquele tempo nunca vai acabar para ele. Então, não, amanhã eu faço. Então, aí entra a procrastinação.
de sempre jogar para amanhã, de sempre jogar para depois. E o depois uma hora chega, ele vai crescer, o tempo vai passar, o tempo não para para ele. Então aí ele vai deixar de fazer, certo? Então, o primeiro passo é esse: amanhã eu começo, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Fala sim para todo mundo, porque ele não tem confiança em si mesmo, porque ele não tem coragem de falar não. Então, ele se anula e fala sim para tudo e para todos. E vai sendo o bonzinho, aquele que sempre ajuda, aquele que sempre faz, né? Aquele que cuida dos pais porque os irmãos jogaram a responsabilidade por cima dele, mas ele não tem força suficiente para ir lá e falar, não, pera lá, eu também tenho a minha vida, então vamos negociar aqui? Então, isso também é uma autossabotagem. Você se anula em favor do outro porque você não consegue falar não, porque você tem que ser bonzinho, você tem que ajudar as pessoas, né? Ou então, aquela pessoa que sempre joga para outra pessoa fazer para ela. Porque eu não consigo fazer mesmo. Eu não vou conseguir fazer mesmo. Tem como você fazer para mim? Ah, do seu jeito é sempre melhor. Aquela pessoa que tudo de ruim acontece com ela. Ou eu não vou conseguir, eu não sei fazer isso. Então, tudo isso são autossabotagens também. Ela não tem maturidade emocional para lidar com frustrações, para lidar com negações. Então, ela prefere não fazer com medo de lidar com aquela frustração. Ela já pensa que tudo vai acontecer de ruim para ela antes mesmo dela tentar. Então, o que custa perguntar? É que eu falo para as meninas, às vezes elas querem alguma coisa, falo, você já pediu seu avô, sua avó? Ah, não vou pedir não. Se ela falar, não, eu já trabalho isso neles, o não a gente sempre tem. Quem sabe ganha um sim. Então, a gente já tem que trabalhar isso na gente. O não a gente sempre vai ter. Então, quem sabe a gente ganha um sim. Então, essa forma de modificar o pensamento é para tirar isso da autossabotagem. Você deixa de fazer com medo de receber um não. Você nem sabe que vai receber um não, né? É um medo, né? Sobre o vídeo que eu gravei ontem, foi falando sobre isso, né? Que eu gravei um vídeo falando da palavra medo. Que o medo paralisa a gente, né? Só porque você falou, não, já vai dar não, já vai dar não. Você nem tentou, né? Não sabe se vai dar certo. Isso é uma autossabotagem. No Axis, por exemplo, eles falam que o medo não existe. O medo é uma criação. Você criou ele por N motivos, né, gente? Eu não estou falando só consciente aqui, mas por N motivos você criou ele justamente para ele te paralisar. Porque antes de você tentar, ele já vem e já joga aqui. Nossa, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, se acontecer... Ele existe para te paralisar. Já fica então, criança, é a né? gente aprender a lidar com ele. Porque o intuito dele é esse. Então, para o Axis, o medo não existe. É uma criação, é uma ilusão para paralisar você, para que você não vá, para que você não faça, para que você não evolua, para que você não cresça, tudo para te prender, né? E aí, eu trabalho muito isso, que a gente ter clareza sobre nós, né? Que a clareza é o poder. Quando você tem clareza sobre você, você consegue identificar, você consegue entender o que está acontecendo. Então, eu vou deixar algumas perguntas aqui para vocês fazerem vocês mesmos, depois sozinhos. Que é um passo a passo, é um exercício para a gente já ter clareza. Isso aí já identifica. Nossa, será que eu sou um autossabotador? Porque a gente não para analisar isso. A gente vai seguindo o caminho, o percurso da vida, e a gente não para fazer essa reflexão. Então, a primeira coisa, eu vou escrever aqui no chat, mas depois a Nina põe para vocês. A primeira pergunta é, de onde você veio? Para onde você vai? Quais seus potenciais? E quem você pode se tornar à medida que você caminha? Quando você faz essa pergunta de quem você é, porque quem não sabe quem é, não sabe aonde vai, não sabe aonde vai chegar, né? Então, isso é uma pergunta que, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Será que eu estou fazendo realmente o que amo?
Isso faz sentido? Essas perguntas têm que ser feitas. Qual o sentido que isso está trazendo para mim? Isso está agregando na minha vida? Exatamente, porque aí você cria um propósito, né? Cria um objetivo, o que caminho eu quero seguir, o que eu quero fazer, Isso. porque o autossabotador, ele pensa em mil coisas, mas ele não sai do lugar. E ele não sai do lugar por falta de autoconhecimento, Exato. certo? Então ele acredita mais no que as pessoas vão falar e vão pensar dele do que ele mesmo. Isso é até no trabalho, existe o autossabotador no trabalho também. É aquele que nunca acredita que vai ser possível alcançar aquele cargo que o amigo alcançou. E aí você entra em julgamento, né? Ah, ele conseguiu, ele fez alguma coisa para conseguir aquilo lá. Ou eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou conseguir aquele cargo lá, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Isso tudo faz parte de não se conhecer, de não ter um propósito claro, de não ter clareza. É por isso que eu falo que quando você tem uma clareza de onde você veio, para onde você vai, o que você quer, você tem o poder de conseguir, porque você vai trabalhar e caminhar para aquilo, né? Então, esse é o principal, é a gente ter essa clareza, né? Saber sobre o nosso caminho, sobre a nossa caminhada. E dentro dos autossabotadores, né, que existe aquele de vitimização, que ele é vítima de tudo, né? Ele é vítima dele mesmo, né? Dele mesmo, isso. E aí, dentro dessa vitimização, entra a culpabilização. A vitimização, ele se culpa por tudo. Ah, porque tudo volta contra ele mesmo, certo? Tudo acontece com ele porque ele é, igual eu falei, ele é ruim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Você começa a estudar para nossa, agora eu vou fazer um concurso. Você começa a estudar, no meio do caminho você auto-sabota. Nossa, isso é muito difícil para mim, eu não vou dar conta disso. Então aí você se vitimiza. Ah, porque eu não consigo mesmo, eu não nasci para isso, não vou conseguir isso, não. Melhor eu ficar aqui, não vou nem tentar. E o culpabilização é quando ele não volta para si, ele volta para os outros. Tudo é culpa do outro. Ah, eu tive uma infância muito difícil, meu pai me batia, minha mãe era assim. Ah, porque foi o colega da turma que mentiu lá no serviço. Ah, porque ele sempre culpa o outro. Ele não tem coragem de culpar a si mesmo. Ele não enxerga que é ele mesmo quem está criando tudo isso para ele, né? E aí ele vive sempre, a culpabilização, ele vive sempre, como eu te falei, infantilizado. E criança, quando você permite que a sua criança interior, ferida, que toma conta da sua vida, criança não trabalha, criança não ganha dinheiro, criança não se relaciona. Então, nada disso na sua vida vai fluir, porque você está agindo como criança. O que você ia falar, Zé? Não, é isso que você colocou muito das técnicas de hipnose, né, que aplicam, né, a criança interior ferida, e muitas vezes que ela não chama para responsabilidade, eu passei por isso, na minha questão financeira, hoje eu estou pagando muito caro por isso, mas eu falei, nossa, era a minha criança interior que não queria ter responsabilidade sobre o dinheiro, ela queria gastar, queria fazer festa sem responsabilidade, fazer festa para o porteiro, para não sei o quê. Eu tenho a consciência disso. E quando você toma consciência e você fala para sua criança interior, de hoje em diante, eu que cuido, você é criança, me dá a sua criatividade, é o que eu preciso. Eu vou cuidar de você para você me trazer a criatividade. Fala isso para sua criança interior e deixa que a responsabilidade, o eu adulto, vou cuidar para você. A psicanálise, ela faz uma análise diferente no que se refere à cura da criança interior. Não tão distinta, mas ela trabalha os traumas da infância. E é tão importante a gente se resolver, né? A gente ir em busca através da terapêutica, da metodologia da hipnose, para chegar a ter acesso àquelas lembranças de acontecimentos desfavoráveis, né? Que implicaram no trauma. Então, acaba que a gente parece que a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça.
né? Então, a criança interior, ela é muito importante, ela estar ali, viva em nós, assim, na visão mesmo da psicanálise, no que se refere a ela contribuir criativamente, ela dá essa docilidade para nós, ela nos manter alertas justamente pelos acontecimentos do passado. E realmente, Mônia, a forma como nós, nesses processos de autossabotagem, nós nos portamos de forma infantil e irresponsável, faz com que realmente a criança, aquela criança, sem inconsequente, domine ao nosso raciocínio, né? O nosso raciocínio lógico ainda, por mais ilógico que possa ser. É ela que vem à tona, né? Então, a psicologia também fala isso, que o autossabotador, ele tem a mentalidade infantil, porque ele permite sempre que a criança interior dele que comande as escolhas, que comande a vida. Grande parte dos autossabotadores, que a gente se autossabota, né? Todo mundo se autossabota. Às vezes deixa para depois, tudo isso. Aí as pessoas, nossa, tem gente que vem conversar comigo como se eu não tivesse mais nenhuma questão na minha vida, entendeu? Como se eu estivesse nadando dinheiro, como se não tivesse questão. E não é isso, gente. As pessoas confundem. Acho que porque a gente trabalha o despertar, a consciência, a gente nunca mais vai ter questão nenhuma. E vai ter. A diferença é que a gente consegue identificar e resolver de uma outra maneira. A gente não permite entrar naquilo ali e entrar na onda. Não, pera lá, o que eu preciso fazer aqui agora, né? O que está acontecendo aqui? Por que eu estou repetindo esse ciclo? Porque a gente se vê repetindo, os autossabotadores se vê repetindo os ciclos. Eita, pera lá, eu entrei nesse ciclo de novo, mas por quê? O que está acontecendo aqui? Que crença eu estou mantendo aqui? O que está acontecendo aqui com a minha criança que eu estou permitindo que repetir esse ciclo? Então, é essa a diferença. O despertar, o autoconhecimento, traz para a gente essa questão. Quando a gente começa a identificar os gatilhos mentais, as repetições, as autossabotagens, a gente tem uma outra percepção e resolve aquela questão de uma outra maneira. Não que a gente nunca mais vai ter nada, a gente vai ter sempre. Nós somos humanos e estamos aqui nessa caminhada. E não convivemos com gente igual, idêntico. Somos diferentes justamente para isso. Igual com igual, você não vai aprender nada ali. A gente se une a pessoas diferentes para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Mas uma pergunta, Mônia, já aproveitando até a alunação escorpiana, que a gente está predisposto a nos reavaliar, como eu, por exemplo, qual é a sua dica para eu identificar os meus processos de sabotagem? Para você, por exemplo, é sempre na pergunta, você senta, começa a perceber o que aconteceu com você nessa última semana. Você percebeu que isso aconteceu algum tempo atrás, algum tempo anterior? Ah, tô com uma relação aqui com meu filho. Gente, isso já repetiu? Isso já aconteceu de novo? Vai fazendo perguntas, certo? E aí você vai chegar ao ponto e vai falar assim, mas o que eu preciso mudar aqui? Eu tive essa atitude aqui e não deu certo. O que eu preciso mudar aqui para que essa atitude possa trazer o que eu quero de volta, entendeu? A semana retrasada, eu me percebi repetindo o mesmo ciclo. Aí eu falei, gente, mas por que eu tô entrando nessa de novo? Sabe? Então, aí eu paro mesmo. Eu pego um caderno, um papel e vou escrever. Gente, mas aconteceu isso e isso. Por que eu tô repetindo isso? Eu tô pegando isso de quem? E aí eu vou fazendo essa análise profunda, né? Depois eu vou tirar uma foto e vou colocar no grupo, que é uma carta que a gente faz aos antepassados. Eu fiz no finados, mas pode ser feito em qualquer momento. Que você vai escrevendo tudo o que aconteceu, que vem na sua lembrança, tanto da sua família, tanto de antepassados, mesmo que você não se lembre, mas você copia a carta, a caneta, e depois você queima ela. Porque muitas vezes a gente repete coisas que a gente não é da gente, né? E
E a gente se vê repetindo. Então, eu comecei também a questionar minha mãe, aos meus tios, porque muitas vezes a gente nem sabe do que a gente, dos antepassados, do que a gente aconteceu. Minha mãe não estava lembrando nem do nome do vô dela. Eu falei, nossa, mãe, mas como assim? Você não lembra o nome do meu bisavô? Sabe? Então, eu vou questionando, eu vou buscando por uma forma de conhecimento. Porque às vezes eu falo, nossa, então isso aconteceu com fulano de tal? Nossa, então isso está repetindo aqui na minha família? Por que isso está repetindo? E eu fui descobrir casos que o meu bisavô aprontou com o meu avô, que há pouco tempo meu tio fez com o meu avô. Eu falo, nossa, mãe. Aí na hora que minha mãe me contou, eu falei, mãe, você viu que isso foi uma repetição? Ela não tem entendimento. Mas eu falei, mãe, se repetiu da mesma forma. E às vezes nem é por maldade, é inconsciente. A gente mimetiza aquilo e traz de volta. Então, isso não é só por questões financeiras, de relacionamento, de doença, a gente repete, a gente se auto-sabota, né? Por exemplo, minha tia tá com um problema de saúde. A primeira coisa que a gente fala, nossa, coitadinha, eu me vi fazendo isso, nossa, tadinha da minha tia. Não, gente, não é tadinha, é sinto muito. Mas a questão da doença foi uma criação dela para ela. Quando você fala tadinha dela, você ali já está entrando na mimetização. Você já está puxando aquilo para você, porque inconsciente você pensa assim, nossa, por que não sou eu no lugar dela, gente? A gente não pensa assim com o pai, com a mãe, com as pessoas que a gente ama? Por que não sou eu sofrendo no lugar dela? Nossa, é tão vazia, nunca fez mal para ninguém. Ali você já está se alinhando completamente na frequência dela. Então, aí você está mimetizando aquilo para você, né? Então, a questão da autossabotagem é você parar para essa reflexão. Pare. Para. Quando você sentir que está repetindo, para. Nossa, pera lá, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou repetindo esse padrão? Para, escreve o que está acontecendo, porque quando você escreve também, você vai trazendo inconsciente aquilo para a sua consciência. Vai trazendo, vem insights, a nossa consciência vai trazendo. Então, você vai escrevendo e aí você fala, o que eu posso melhorar aqui? E, de certa forma, você vai começando a enxergar saídas para você resolver aquela questão. Então, isso é uma forma de você buscar. É sempre o autoconhecimento, né, gente? A gente sempre vai voltar para essa questão, o despertar e o autoconhecimento. Porque aí você começa a identificar, começa a conseguir sair desses emaranhados que a gente vai criando. E no final, eu vou fazer um exercício com vocês sobre a criança interior, né? A gente lembrar de alguma coisa que não foi bem, ou na infância, ou na adolescência, e você conversa com ela. Você vai um dia antes e avisa para ela, olha, vou te avisar, amanhã você vai passar por isso. Mas aí no final a gente vai fazer esse exercício, que é uma forma também da gente curar a criança que tem ferida dentro da gente. E aí quando ela está em paz, a gente também segue em paz. É isso aí. Nossa, muito bom. Olha, você falando das questões de repetição de doenças, eu vou contar algo assim bem forte que aconteceu com a minha família. O pai do meu pai teve uma trombose nas duas pernas, trombose venosa, amputou as duas pernas. O meu pai trouxe isso com ele. Meu pai amputou as duas pernas no mesmo lugar do meu avô e faleceu do mesmo problema que o meu avô. É uma repetição. Isso. Uma repetição de padrão. É. Porque ele aceitou aquilo. Eu lembro que tinha algumas falas em relação a isso. E aí, outro dia, a minha mãe já estava com esse medo. Filha, você já checou suas pernas, esse negócio de varizes, não sei o que, de trombose? Eu falei, mãe, isso não é meu. Exatamente. Isso não é meu, não faz parte de mim. Falei assim para ela. Ela falou, não, filha, eu estou falando para você ir no médico, já vê isso, como seu pai tinha. Lembra que seu pai tinha uma manchinha assim no rosto? Outro dia eu vi que você está com uma manchinha no mesmo lugar. Eu falei, não é meu, mas isso aqui é a sarninha do sol que eu tomei, não tem nada a ver com meu pai. Então, ela já trouxe isso daí. Já trouxe isso com ela. Isso é muito forte, isso é muito sério. E essa carta que a gente faz, eu vou depois pôr a foto, elimina isso também, vai limpando isso da gente. Porque isso a gente carrega há tempo, gente, não é só, são gerações e gerações que vai passando. A gente tem repetição de doença, a gente tem repetição de fidelidade.
que aquela pessoa, eu mato ou eu morro pelo meu pai, pela minha família. Tem repetição de datas. A gente vê que tem muitas famílias que as tragédias acontecem no mesmo período, nas mesmas datas, né? Então, a gente tem que desvincular isso. A gente é a chave. Se você está aqui, então é a ovelha negra que vai fazer isso, que vai romper o ciclo. Somos nós, né? Que estamos aqui para romper esse ciclo. E eles também, que passaram para trás, se sentem em paz. Porque eles não vão ver mais aquele padrão sendo repetido, né? Eles não vão ver mais a família continuar sofrendo por uma coisa que já aconteceu, já foi. E por mimetização e por repetição, a gente vai seguindo, né? Voltando lá para a criança interior, na constelação a gente trabalha isso. Todo adulto tem uma criança e dentro de toda criança tem um adulto. A gente não se desvincula, a gente vive junto sempre. Então, ela está aqui dentro e muita coisa de que ela carrega, né, faz com que às vezes a gente pratique autossabotagem com a gente inconscientemente, né? O medo, por exemplo, é um autossabotador, que a gente tem medo de tudo. Às vezes esse medo nem é seu, veio lá da sua criança, que por alguns motivos, por algum trauma, ela criou um medo. Então, quando você está super bem, de repente surge aquele medo que você não tem nem explicação. Aquele lá te paralisa e você fala, vou largar de mão disso, não vou fazer isso mais não. Então, é a sua criança lá. Como você falou, Zelinha, ela está sempre, a Nina, né? Falou, ela está sempre em alerta. Ela está ali sempre em alerta. Então, o medo é também um alerta da criança interior. Às vezes é um medo... Será que... Bom, eu imagino que seja alguma coisa lá, bem lá de trás. Porque quando eu estava grávida da minha filha primogênita, eu comecei a ter medo, a ter vertigem, sabe? Medo de altura, vertigem, coisa que eu não era assim, sabe? Eu era muito, sempre fui muito corajosa e de repente, então eu penso assim, teve um fato difícil, né, na minha gestação e eu imagino que realmente foi o gatilho, abriu aquela porta lá para o subconsciente, como diz o Augusto Cury, abriu a janela killer e a coisa desgringolou, né? E ainda, isso foi em 2000, ainda continuo trabalhando nisso, melhorei bastante. Mas tem a ver, né? Tem a ver lá com alguma coisa que eu não lembro. Alguma coisa lá atrás que você nem lembra, e aí essa questão da gestação foi só o gatilho. Foi só o gatilho para ligar o interruptor e ele voltar à tona. E sempre que a gente fala isso, gente, quando acontece alguma coisa na vida da gente, alguma doença, a doença não quer que você olhe para ela. Ela quer que você olhe alguma coisa em você. A doença está ali para trabalhar alguma coisa em você, não é ela em si. Ela veio só como um alerta. Então, a vertigem, opa, pera lá, o que tem a ver isso? O que aconteceu aqui? Então, é esse processo, esse exercício que a gente vai fazer da criança, ajuda muito e me ajudou muito. Que inconsciente, eu guardava coisa muito triste. Nesse exercício, esse exercício, por exemplo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a morte da minha avó. Então, inconscientemente, eu estava presa lá. Então, até hoje, por exemplo, eu vou visitar meus tios mais velhos, eu me sinto muito mal na hora de ir embora. Mas é por conta disso. É o medo de eu deixar a pessoa mais velha para trás, porque eu estava presa lá. E nesse dia que eu fiz esse exercício, eu cheguei em casa tão mexida que eu falei, nossa, gente, eu tô presa lá no dia que minha avó morreu. E aí as coisas vão fazendo muito sentido, porque a qualquer momento que eu faço exercício energético, eu sinto o cheiro dela. Até hoje, tem 23 anos que minha avó morreu. Então, assim, eu sinto o cheiro dela muito próximo, né? Eu sinto a presença dela muito. Mas é isso, é porque a minha criança estava presa lá. Naquele momento, né? Eu tinha 11 anos, minha avó morreu do meu lado, então eu estava presa lá. Então, eu fiz esse exercício mais de uma vez. Eu me conectar com aquela criança e avisar, olha, amanhã a sua avó vai falecer, tá? Eu sei que é difícil, você vai sofrer e tal, mas é preciso passar por isso. Então, eu venho trabalhando isso. E muitas coisas que eu não lembrava da minha infância começou a vir. Porque a gente guarda.
E a gente, como a gente não trabalha, a gente, como você falou, Nina, tá trancado lá no seu subconsciente. E aí alguma coisinha vem e tchá, abre a janelinha para a gente relembrar. E às vezes isso estava me atrapalhando em muitas outras questões. E quando a gente começa a trabalhar isso, a gente consegue ficar mais leve, né? De certa forma, mais tranquila. Então, eu vi que eu estava, às vezes, repetindo muitas coisas por esse medo de perder, né? Esse medo de ficar sem lá da minha avó. Mudou a minha relação com a minha mãe, né? Então, assim, se você vai percebendo as mudanças que vão ocorrendo, né, com você, na sua família, nos relacionamentos, que às vezes a gente culpa tanto o outro, e às vezes a gente era a gente mesmo, né? A gente culpa tanto o outro, não, mas aquela pessoa é difícil, aquela pessoa é assim, e às vezes não, às vezes é a gente com as coisas que a gente guarda, com as mágoas que a gente guarda, com os traumas que a gente guarda, que a gente cria aquela barreira, né? Nos bairros a gente fala que a gente cria muita barreira. Esses dias eu ainda fiz essa pergunta lá no Story. O quanto a gente está disposto a receber de fato? E quando a gente fala que é para a gente abaixar as nossas barreiras e estar disposto a receber, é receber tudo, seja bom, seja ruim, seja positivo, seja negativo. A gente está mesmo realmente preparado para se abrir, receber tudo que tem que receber? Certo? Porque do mesmo jeito que vai vir coisas positivas, vão vir as negativas para a gente poder trabalhar, né? Para a gente aprender aquilo ali. Então, até que ponto a gente também... Isso é uma autossabotagem. A gente se fecha. Ah, não, eu vou pedir para o universo vai me trazer. Mas será que você está aberto mesmo? Você está preparado mesmo para receber? É verdade. Tudo de todo, sem julgamento, sem crítica? Então, isso também, de certa forma, é uma autossabotagem. A gente se fecha, a gente vai criando barreiras com a ideia de proteção, com a ideia de se esconder na zona de conforto, né? Que isso é uma autossabotagem também. A pessoa prefere se manter na zona de conforto do que enfrentar, do que se jogar. Nossa, eu queria fazer isso e uma vida assim e tal, não sei o que tem. Mas eu vou ficar quietinha aqui, que aqui tá dando certo. O time que tá ganhando, a gente não mexe. E ali você fica na sua zona de conforto, né? Pessoas Eu queria morar intolerantes sozinha. também, né? Pessoas intolerantes, elas também criam isso, né? Cria, né? Eu falo que as pessoas intolerantes, eu tenho familiar também assim, intolerante, são as que mais precisam ser trabalhadas. E aí eu já penso assim, ó, ela é intolerante por falta de conhecimento. Então, por não conhecer, ela prefere explodir, ela prefere não ter paciência, ela prefere criticar por não conhecer, ou por medo de conhecer, ou por medo de enfrentar o que ela vai ter que enfrentar quando se olhar frente a frente, assim, com a gente mesmo, e encarar as dores que a gente tem, encarar as questões que a gente tem para poder se autoconhecer. Então, geralmente, as pessoas intolerantes ou agressivas são as que mais precisam de se autoconhecer, são as que mais precisam de ajuda. Mas o ego não deixa pedir ajuda, né? O ego fala, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém. Ela acha ser autossuficiente. E lá no fundo são as que mais sofrem. É. E gera muita carência, né? Hoje, o que a gente está observando nesse mundo, esse mundo polarizado, extremamente polarizado, né? Ou é positivo ou é É negativo. negativo. No fundo, as pessoas elas precisam muito, elas estão muito carentes de afeto. E é a criança que está ferida. Eu estava fazendo até uma. Eu estava numa meditação mesmo, ontem, pensando nisso, sabe? O cuidado que nós devemos ter quando nos prontificamos a sermos mães e pais, porque aqueles seres, né, que a gente cria, sai de nós, a gente, a gente tem que, a gente tem que ter muito diálogo com essas crianças, com essas criaturas desde o início, Uhum. porque senão nós seremos, de certa forma, os produtores daquelas crenças, daqueles traumas.
Então, e a humanidade está repleta disso, Isso. repleta. Então, se a gente for observar hoje, a humanidade que vive hoje são pessoas que nasceram ali desde 1920 para cá. São pessoas que passaram por guerras mundiais, né? Fora as outras guerras em cada continente, crises econômicas terríveis, doenças, Doença. muita miséria, né, social, miséria financeira, e muita miséria de amor, de afeto. Então, e essa geração foi tendo filhos, que tiveram filhos, e assim tá se expandindo a coisa, em vez de estar sendo estudado, tal como você e outros excelentes terapeutas holísticos estão ali batendo nessa tecla, né, de autoconhecimento, de estar buscando as soluções, né, da autocura. Então, ontem, quando eu pensei nisso, eu falei, gente, mas quando que isso tudo vai acabar? Vai, tenha fé que vai, estamos próximos dessa mudança, você vai ver. A tecnologia, Mônia, Oi? a tecnologia, ela faz isso, né? Ela ajuda para um lado, mas distancia De completamente outro. de outro. É. Então, é Porque algo nós também que a humanidade vai ter que reavaliar. reavaliar, isso, reaprender. Eu estou num outro estudo que chama Livro do Conhecimento. Eu brinco que eles brincam que não é você que escolhe ler o livro, é o livro que te escolhe. E vem sendo de uma transformação muito grande. E esse livro fala de tudo bem muito tempo antes, né? E lá fala, por exemplo, que todos os livros sagrados foram ditados pelos mesmos, né? Pelas mesmas dimensões. Porém, por ego e poder, o homem começou a distorcer, né? E lá ele fala que a tecnologia é para o nosso bem. Só que nós, humanos, né, não sabemos usá-las sempre ao nosso benefício, a gente usa ao malefício também. E no dia que a gente fez o encontro do estudo, a gente falou muito sobre essa transição. Gente, a quantidade de pessoas que hoje buscam pelo autoconhecimento, pelo despertar, é muito grande. Isso, há anos atrás, você não podia nem citar, você não podia nem falar uma coisa dessa. Então, é muita gente trabalhando. Isso, é muita gente trabalhando para o bem. Então, essa transição, a pandemia, tudo isso veio também para facilitar essa transição. Nós vamos passar por ela, nós vamos viver um mundo de mais paz, de mais amor, e isso está acontecendo lentamente, porque ainda tem muita gente vibrando no medo, vibrando na falta, vibrando na escassez. Na escassez. Isso. Então, quanto mais pessoas começar a trabalhar esse despertar, mais rapidamente a gente vai passar por essa turbulação toda. É igual a minha mãe assiste muito, aqui em casa não tem jornal, mas minha mãe assiste muito jornal. Ela, você viu o pessoal no caminhão pegando resto, não sei do que, já nem entendi direito, parece que é osso, não sei o que. Eu falei, mãe, deixa eu te falar, eu não assisto. Eu sei que está acontecendo, tá, mas o meu pensamento é outro. Eu penso assim, ó, nós estamos em luz, estamos envoltos em luz, eles estão em luz, vai estar tudo certo, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Ela, como que tá tudo resolvido? Tem gente morrendo de fome, percebe? Quanto mais pessoas vibrarem nesse pensamento que tem gente morrendo de fome, que tem gente passando fome, mais pessoas vão morrer de fome, mais pessoas vão entrar nessa fome. Então, é esse pensamento que a gente tem que começar a trabalhar. Passinho de formiguinha nas pessoas. Mude o pensamento. Tá difícil? Tá, gente. Nós estamos passando por uma situação muito difícil. Quem é empreendedor, quem é empregado não tem segurança se vai continuar no emprego ou não, né? Uhum. Nós estamos tentando nos reinventar todos os dias, buscar novas soluções para continuar aí. Só que se a gente não pensar que vai dar certo, mais errado vai dar, né? E eu falei isso, né? Eu falei isso na minha imersão, que se cada 2 despertar 2, né? Exatamente. E com 30 passos, muita gente será despertada. Serão despertados 1 milhão de pessoas.
Mas Exatamente. a importância de hoje é que nós não estamos mais ficando calados, né? Que antigamente nós éramos tidos como doidos, como lunáticos, né? E hoje não, hoje bastante pessoas com quem eu convivo lidar com isso com naturalidade, né? Ver a transição que nós estamos passando mesmo com seriedade. E antigamente não era assim. Então, Não. feliz de nós, né? Feliz de nossos filhos também, que vão viver uma nova era. Então, aí entra o que a Nina falou, a professora. nossa responsabilidade hoje, eu acredito na questão da educação, é muito maior do que antes. Gente, igual eu fico vendo a história da minha família, por exemplo, minha avó foi casada há 50 anos com meu avô. Ela passou por tanta coisa, mas por tanta coisa, sabe? Quanto mais eu converso com meus tios, eu falo, eu não acredito, porque aí eu tinha uma visão da minha avó, aquela mulher tão forte, tão amorosa, que eu falei, gente, não acredito, minha avó aceitou isso tudo. Entendeu? A gente tem hoje outra mentalidade. E a questão de educação era assim, meus tios mais velhos que iam cuidando dos mais novos, e aí os mais novos iam crescendo e iam cuidando dos mais novos. E a educação era assim, a minha avó olhava, acabou, menino ali murchava, não tinha voz, criança não tinha voz, criança não tinha vontade, criança não tinha espaço, né? Então a gente vem também de pais que foram muito reprimidos, que não tinha espaço para falar nada. Eu vivo isso, sabia? A minha mãe foi muito reprimida quando criança. E hoje ela não sabe dar porque ela não recebeu, né? Muitas vezes, agora morando longe da minha mãe, quando eu converso com ela, no final eu falo, mãe, fica com Deus, boa noite, eu te amo. Ela não consegue falar o eu te amo. E eu tenho certeza do amor dela. Mas ela não consegue se expressar. Porque quando ela era criança, adolescente e na fase adulta, ela não teve isso, né? Então, é muito complexo mesmo. E aí, quando você não tem um entendimento, o que você faz? Você culpa a mãe, né? Minha mãe não gosta de mim, a minha mãe não me ama, minha mãe não me dá atenção. Que eu fazia isso, tá, gente? Isso faz parte do meu autoconhecimento também. Que a Nina sabe que no meu mapa aí apresentou que eu tenho uma mãe crítica, e minha mãe é extremamente crítica. Mas, assim, hoje eu já vejo de uma outra forma, e meu relacionamento hoje com ela mudou. Tanto que eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Esses dias atrás, eu fui fazer que eu faço as coisas tudo para ela, e eu fiz não sei o que e tava saindo, indo embora, né, já. Aí ela falou assim, obrigada, meu amor. Sabe quando você trava? Eu travei no meio do caminho, eu tava no meio da garagem, ela falou, obrigada, meu amor, eu travei. Eu falei, poxa, eu falei, de nada, mãe. E fui embora. Mas sabe que eu fiquei tão desconcertada de escutar meu amor, porque eu nunca escutei, que aí eu fiquei sem saber até como é que eu ia embora, sabe? Porque eu nunca escutei isso. Mas antes eu julgava, hoje eu já não julgo mais, né? A gente só dá, gente, aquilo que a gente recebe. E hoje a gente já consegue ser diferente com os nossos filhos porque a gente buscou o conhecimento. Senão, inconsciente, eu estaria repetindo a mesma coisa com os meus filhos. Eu estaria na repetição. Porque sem ver a gente repete, né? Porque o pai e a mãe falou, a gente não repete as coisas que fala, vira o chinelo, senão o pai morre, ou então, engole o choro, né? Porque foi o que foi falado pra gente. Então, se a gente não buscar esse entendimento, a gente recria. E isso que a Nina falou... Até hoje eu viro o chinelo. Eu faço agora. O chinelo virado, que eu corro lá e desviro ele. Ai, meu Deus, essa foi ótima. Olha, ô Mônia, você está falando, você falou um assunto tão importante que eu quero até fazer uma postagem a respeito disso, do criticar, do julgar. Eu, por exemplo, eu e a Tati, a nossa formação é de jornalista é pago para criticar, né? Então, aí o que acontece? A Ruth falando aí, melhor prevenir, né? Eu também acho, viu, Ruth? Vai que, né? Vai que, ai, gente. E aí, então, o que acontece? Hoje,
vivendo tudo que eu já vivi, o tema do post vai ser justamente sobre isso. Hoje eu prefiro ficar sem voz do que ficar criticando. E isso faz parte da maturidade, isso faz parte de você auto se conhecer. Porque se você percebe desde as primeiras palavras do mundo, a gente não pode falar muito de religião, mas eu sempre bato na mesma tecla, né? Joga a primeira pedra, né? Então, quem nunca errou? Então, eu acho que o julgar, ele é desnecessário. Muito desnecessário, sabe? É desnecessário. Então, pessoas inteligentes falam de coisas bacanas, né? Não falam de pessoas, né? Então, eu acho extremamente importante o ser humano entender que é melhor se calar do que julgar sem saber. É verdade, e a gente sempre não vai saber, né? Porque só de você estar julgando, você já está julgando, é uma opinião sua, você nunca vai saber a respeito daquilo ali. E agora, com a tecnologia, isso está tão levado à importância, né? A gente pode observar aí nas redes sociais, quaisquer que sejam, as pessoas se expondo e as outras ali promovendo o linchamento virtual, certo? Promovendo o ódio, né? Isso, então é algo que a gente tem que bater na tecla para realmente nos olhar com amor e olhar o outro também, idem, com amor, sem julgamento, sem crítica. E eu falar de ancestralidade, a minha mãe, ela é muito crítica. Então, aquilo tudo eu achava que era muito certo, até que eu comecei a despertar, a romper, a entender. E isso, assim, isso demorou, né? Por causa Demorado, até para da mim minha também própria demorou. da minha própria personalidade. Mas aí eu já peguei, por exemplo, minha filha mais velha, ela é bem crítica, ou seja, ela está trazendo isso. E eu já conversei a respeito disso com ela. Falei, você precisa amenizar os seus ânimos e repensar esse tom crítico, porque, na verdade, como eu mudei o posicionamento, eu gostaria que ela, né, como filha, uma pessoa que eu amo pra caramba, também repensasse isso, porque a pessoa que critica, como a Tati disse, é uma pessoa que não tem o discernimento. Ela está ali falando, olhando o outro, mas é algo tão raso. Eu olho assim, eu olho para a vida da Mônia, eu não sei nada da vida da Mônia, do Geivan, da Tati, da Zelinha, da Marta, da Nina, da Ruth. Só quem sabe realmente é cada um. Tá? Exatamente. Essas visões rasas e que promovem a crítica, elas devem acabar, elas precisam acabar. Outra coisa, né? Eu acredito assim, ó, que para que o mundo possa melhorar muito, ixi, meus cachorros estão correndo atrás de algum bicho aqui. Se latir, eu vou mudar, eu vou pôr no mudo. Se cada pessoa entender que a vibração do amor é a coisa mais importante do mundo e que através dela nós podemos mudar o nosso planeta, se você perceber que a vibração do amor te impede de fazer críticas e julgamentos desnecessários, você já vai estar evoluindo demais. Hoje, quando eu chego numa rodinha que existe alguém Travou. Caiu. Criticando alguém que não está mesmo fora, me faz um mal tão grande, que eu me retiro do lugar. Muitas vezes que eu estou perto de amigas assim, e que as pessoas começam a falar mal de um outro assim, eu falo, meu Deus, eu penso assim, aqui não é o meu lugar, eu me retiro. Então, é assim, isso a gente vai percebendo aos poucos que a nossa evolução tá
está crescendo e a gente está caminhando para o melhor, que a gente não aceita nem estar num ambiente desse mais. Não. Porque A isso te nossa faz frequência mal. é outra. Isso. A nossa frequência é outra. A gente já não consegue frequentar os mesmos lugares, ficar com as mesmas pessoas. Eu sempre falo, sempre que a gente Exatamente. trabalha com isso, outras pessoas se vão e outras agregam, porque você já não faz parte mais, né? Outra questão da crítica também, muitos criticam porque se sentem tão diminuídos que criticar o outro traz autoestima para ela, certo? Já Derrubar vivi a isso. autoestima da outra pessoa me faz Já me vivi sentir isso. melhor, me faz me sentir, enfim, por N A motivos, Nina né? sabe que eu já vivi isso. É. Que a pessoa me criticava porque se sentia tão pequeno E aí tem que derrubar, diminuir o outro. que a força que ele tinha era de me espetar para que eu diminuísse e chegasse lá no nivelamento dele. Dele, exatamente. Então, assim, isso também é constrangedor, né? Isso é constrangedor, mas aí eu acredito que mesmo nessa posição que eu ocupei há algum tempo atrás, eu não deixei com que a minha frequência diminuísse. Eu sofri, mas a minha frequência ali, ó, querendo elevar cada dia mais no amor, me impediu de fazer besteira, me impediu de retornar na mesma moeda, me impediu de chegar na frequência dele. Ao invés de chegar lá embaixo, eu continuei aqui e tentei trazê-lo. Entendeu? Então, isso é importantíssimo também, a gente entender que a gente, buscando o outro, a gente vai estar crescendo e ajudando o outro a crescer. A crescer também, E assim, a gente se vê às vezes criticando ou julgando alguma coisa. Quando isso acontecer, para a gente anular o que a gente fez, tem um exercício do Axis que a gente fala, interessante ponto de vista. Porque às vezes, sem querer, você bate o olho, você já quer na crítica, porque a gente é baseado nisso. Aí você fala, uso muito isso. Interessante ponto de vista, ponto de vista. Pronto. Porque aí você encerra ali. São só pontos de vista. É isso que eu falo eu falo muito aqui para os meninos. Que aí ele fala assim, que a fulano de tal tá fazendo isso e não sei o que tem, como se estivesse julgando que o irmão tava fazendo errado. Aí eu falo, olha, isso é só um ponto de vista. Às vezes o que é errado para você não é errado para ela. Às vezes o que é bonito para você não é bonito para ela. Igual hoje eu cheguei com o cabelo curto, aí minhas filhas, nossa, mãe, você ficou muito diferente. A minha mais velha, mãe, é a sua cara, não podia ter um cabelo mais a sua cara do que esse. Aí eu perguntei pro pequenininho, e você, filho? Ele, eu não gostei. Eu falei, tudo bem, filho, tá tudo certo, valeu pela sua sinceridade. Mas não é ele achar que ele tem que falar que gostou só porque tá todo mundo falando que gostou. Então, ou só para te agradar também, ou só para me agradar. Então tem que tirar isso, porque a gente, como a Nina falou, a gente está vivendo uma polaridade muito grande. Ou é feio ou é bonito, ou é certo ou é errado, ou é bom ou é mal. Não existe polaridade, gente. Não existe. É só ponto de vista. Às vezes, para mim, o que é bonito, para você não é bonito, tá tudo certo e tá tudo bem. Então, a gente tem essa responsabilidade de trabalhar isso na gente, e mais ainda a gente que é mãe, de trazer isso com os meninos. Né? Eu tenho um caso particular para expor aqui, até para também ilustrar, né, o que a gente está falando, o que nós estamos falando. Eu tenho uma grande amiga, que nós somos amigas há uns 30 anos, e depois que eu comecei as minhas pesquisas, os meus estudos, e para o meu autoconhecimento e para me melhorar como ser humano, foi muito engraçado, porque começou a dar choque de cultura, sabe? Choque, exatamente choque. Nós conversávamos todos os dias, 2, 3 vezes. Só que hoje eu vejo que o conteúdo é tão ínfimo, é tão pequeno, são coisas tão bobas, tão medíocres, que eu fui me distanciando. E aí, há uma semana atrás, ela me cobrou isso, ela falou assim, poxa, amiga, não tive coragem de falar assim, eu não tive coragem de falar assim, ó, é porque você só fala abobrinha. Eu não tive coragem de ser sincera, de falar assim, meu Deus do céu, eu não sei como que eu aguentei 20 anos conversando com você 2, 3 vezes. Então, a gente percebe também que a gente vai evoluindo
com essas coisas, que a gente não vai aguentando mais uma pessoa que só fala de cirurgia plástica, só fala de botox, só fala de dinheiro, só fala do outro. Me mandava fotos falando assim, nossa, olha o tanto que a fulana tá feia, nossa, olha o tanto que a fulana cortou o cabelo e ficou horrorosa. Nossa, olha para você ver, ela tá Aí fazendo agora você botox, ela tá... escreve para ela assim, ó, interessante seu ponto de vista. Mas o pior, Mônica, é que eu não tô tendo paciência para nada. E, às vezes ela começa a conversar comigo, eu falo assim, nossa, eu estou numa imersão, ou eu estou trabalhando, ou eu estou estudando. Eu sempre tô tirando uma desculpinha assim, porque eu já tentei puxar ela para o caminho, sabe? E ela é uma pessoa excelente, de um coração gigante. Só que nesses detalhes ela ainda não se atinou para dar o salto, sabe? E às vezes não é o momento dela dar o salto, porque a Não pessoa é. também tem que ter o seu momento. A gente também tem que se desvincular disso, de achar que a gente tem que salvar todo mundo e ajudar todo mundo. Nem todo mundo está preparado para passar por despertar, para o autoconhecimento. Então, cada um também está no seu nível e está tudo certo, né? Aqui, por exemplo, em casa aconteceu um fato com a minha sogra. A minha sogra acha que tudo é doença, tudo tem que levar no médico, tudo não sei o que tem. E o Murilo, meu mais novo, resfriou, né? Porque ficou 2 anos sem ter contato com ninguém. De repente eu voltei ele para natação. Então ele resfriou. E ela já falou um monte de coisa para mim, que eu tinha que levar no médico, que ele não estava bebendo nada, que ele não estava comendo, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, eu entendo o seu ponto de vista. Eu aceito a sua preocupação como vó, só que eu, como mãe, vou criar o Murilo de outra forma, né? Para mim, é o que você cria na sua mente. Se eu ficar falando na cabeça dele que ele tá doente, que ele vai ficar doente, que ele tem que ir no médico porque ele tá doente, ele vai criar uma doença. Ele vai piorar. Então, aqui não tem doença. Meus filhos são saudáveis, meus filhos estão bem, não tem doença. Isso é um resfriado, vai passar, acabou, certo? Hoje ele não bebe, ele não tá comendo bem. Tem dia que ele come tudo que ele quer, tem dia que ele seleciona o que ele come e tá tudo certo. Ele tem 5 anos, eu não posso exigir dele uma responsabilidade e uma assimilação que ele não vai ter. Deixa eu beber muita água, porque muita água faz bem. Não, isso a gente vai construindo diariamente. Eu falo para ele, olha, filho, carro não funciona com combustível, o corpinho da gente funciona com água. E assim a gente vai assimilando para ele trazer isso para aí. Então, aqui não tem ninguém é doente, ninguém tem nada. E também entender que ele tem 5 gente, isso anos. Não é coisa negligente, não. Eu levo uma vez no ano, faz check-up, faz tudo. Só que é essa questão. Porque tá espirrando, nossa, tem resfriado, tem que levar porque é Covid, porque é isso. Não, ali você paralisa, você interrompe aquele ciclo. Não, é todo mundo saudável. E tem que entender também, Mônica, que ele tem 5 anos e ele ainda tem o seu apoio total, né? Não pode esquecer disso, né? Porque é igual você falou mesmo, ele tem só 5 anos, então ele ainda não está com essa construção de beber água é saudável, comer legumes e verduras faz bem, não comer coisas com conservante. Então, isso é você quem vai estar orientando, porque é o momento de orientação da mãe. Não é momento dele se autodescobrir, ainda não é essa hora. Não. Então, essa construção de pensar diferente é desde pequenininho, é desde sempre. Não, eu não tenho nada. Claro que se for uma coisa séria, se for uma febre que não passa, alguma coisa a gente leva. Mas isso não é motivo para você já fazer a criança criar situações, certo? Então, ali você interrompe o ciclo. Eu interrompi o ciclo sem ofendê-la. Eu falei, eu compreendo a sua preocupação, eu aceito a sua preocupação de coração, você é vó. Só que eu, como mãe, vou criar de uma outra maneira. Eu falei, até porque eu tenho até medo de ter um remédio. Porque tem tantos anos que os meninos não sabem nem o que é um remédio, que se eu levar no médico e passar um antibiótico, às vezes o antibiótico, em vez de fazer bem, vai fazer mal. Porque o corpo do menino não tem contato nenhum com a medicação. Então, é essa responsabilidade da gente criar os meninos já com uma mentalidade, já com um despertar além.
Que a gente fala, essa geração veio forte, e veio forte mesmo, gente, porque eles são muito mais na frente do que a gente. Muito Eles mais. São fazem crianças de coisas, luz, né? eles fazem coisas que eu falo assim, nossa, Luísa, eu fui fazer isso, eu tinha 18 anos, sabe? E assim, com uma facilidade Me de fala. percepção, é muito grande. Então a gente fala, essa geração veio forte, veio forte. Então cabe a nós, pais e mães, também trabalhar isso de forma positiva, né? Não permitir a autossabotagem. A autossabotagem, gente, principalmente adolescente, tô tendo que trabalhar isso também na minha filha, é questão da aparência, que hoje é exigido demais uma aparência, né? E isso também a gente vê a autossabotagem nessa questão de saúde, né? De você sempre ter que fazer porque tem que se sentir pertencido naquele grupo, se sentir pertencido e aceito pelas pessoas, né? E você entra num ritmo, numa coisa que não faz bem para você, mas você tem que fazer aquilo para se sentir, né, pertencido. Então, a autossabotagem em questão da imagem hoje também é muito grande, né? Você faz aquilo não faz nem sentido para você, mas você auto-sabota, diz sim para aquilo, para fazer parte de um grupo ou de uma sociedade ou sei lá o quê. E a gente vê isso muito, e vê muitos erros acontecendo por isso também, das pessoas fazerem de qualquer jeito, fazerem em qualquer lugar, né? Só para fazer, só para estar, para se sentir pertencido, né? Das redes sociais, né, Mônia? Porque as redes sociais, para você se sentir pertencido, você tem que seguir um padrão, tem que ser igual fulano, se eu não tiver nesses padrões, eu não tô inserido no contexto de uma sociedade patriarcal, que nossa própria sociedade, né, impõe isso. Né? E aí, quando eu coloco o grito para fora, né, eu vou gritar, foi o que a Nina falou. Vou gritar e não vou aceitar isso, mas eu vou gritar até a garganta estourar, mas eu não vou não vou me calar, né? Então, isso é muito... entra como um hunters, né, das redes. É verdade. E hoje em dia eu estava até lendo um artigo sobre ortorexia. Vocês já ouviram falar da ortorexia? Não. Não. A ortorexia é um triste legado, é um transtorno, tá? Um transtorno psiquiátrico, né? Bom, é uma pauta psiquiatra, mas é um transtorno obsessivo compulsivo. A ortorexia, são pessoas que fazem uma seleção tão apurada dos alimentos que ingerem, que vai cortando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que vai se assemelhando à anorexia, porque perdem peso, é, e desenvolvem quadro de anorexia, porque querem um alimento puro, começam a sempre estar ali muito obcecados pela informação se o alimento ele é natural. Então, uma problemática até para essas pessoas que estão querendo ficar saudáveis. Então, aí as redes sociais estão com tudo aí, só que está gerando essa doença, né? Essa doença psicológica, que, por exemplo, de pessoas começando até ingerir somente cápsulas, né? Isso é muito perigoso e tem muito a ver com essa questão que você está falando, Mônia, né? Das redes sociais, a Zélia também, das redes sociais estarem ditando padrões, e se você percebe que não está nele, começa a criar esses processos de autossabotagem, ou para se adequar, ou para ficar completamente revoltado e ir contra isso, mas de uma maneira extremamente destrutiva, como a obesidade, né? O consumismo desenfreado, né? Inclusive beirando, né, os acumuladores, né, a se tornar uma pessoa acumuladora. Então, tudo isso repercute
nesses processos de autossabotagem que vem lá de trás, lá da infância, lá da adolescência, problemas bem mal resolvidos, que são realmente são os grandes fomentadores desses transtornos obsessivos, dessas patologias psicológicas, né? É. E a gente tem que trabalhar muito isso. Igual eu te falei da minha adolescente, né? Ela foi uma criança bem gordinha, bem gordinha. E ela desenvolveu crises de ansiedade e, na época, a medicação deixou ela mais gordinha ainda. Eu nem trabalhava com essas questões energéticas. Depois que eu passei a desenvolver, acabou. Ninguém toma medicação. E aí que ela ficou mais gordinha ainda. E aí hoje ela é adolescente, ela pega as fotos dela e fala: mãe, eu não acredito, você deixava eu sair desse jeito. Mãe, olha o tanto que eu era gordinha. Aí eu falo pra ela: nossa, você era tão lindinha, tão fofinha, tão bonitinha, você era uma criança, né? Criança não tem que preocupar com isso. Então eu começo a trabalhar isso nela, para ela hoje não pensar: nossa, eu tenho que ficar magra, tem que ser seca. E eu falo para ela: você nunca vai ser magrinho como eu, porque sua estrutura é outra, seu corpo é outro, né? E eu falo: você é bonita desse jeito. Isso Então, é muito importante. eu comecei a trabalhar muito isso, porque a família do pai dela é mais cheinha, né? E a minha família não. E aí ela é o meio termo, sabe? Quem olha ela pensa que ela já tem 16, 17 anos, ela tem 13. Né? A Ruth É uma estrutura óssea, né, Mônica? ela é corpo de mulher mesmo. E aí isso mexe com ela, porque nem todas as amiguinhas são. E aí ela leva para esse lado de que às vezes tá gorda. Eu falo: isso não é gorda. Você tem um corpo de mulher. E esse corpo vai permanecer com você. Você só criou o corpo antes da hora. Antes da hora não, mais cedo, né? Então é isso que eu tenho que trabalhar nela para ela não entrar nessa neura. Porque ela faz esse tipo de comparação. Nossa, mãe, mas a minha amiguinha não é. Olha, ela tem corpo de criança. Eu falo: você também ainda é criança, né? É só porque você se desenvolveu melhor, mais rápido e tal. Então, a gente tem que ter essa percepção também, gente. É muito complicado a gente ter essa, como a Nina falou, né? Essa responsabilidade dessas crianças que estão vindo agora. Porque a rede social tá bombardeando aí, ó, 24 horas nesses meninos, outras coisas, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, conversar demais. Aqui em casa eu converso muito. Quando eu dando para conversar, mas aí eles falam: nossa, mas você fala demais. Converso muito. Tento estar sempre ali próximo, vendo o que tá vendo, o que tá assistindo, se é série, às vezes eles falam para mim um nome, eu falo: o que é isso daí? O que é isso daí que eu não sei? Aí ela fala: ah, mãe, da série tal. Rapidinho eu já vou procurar saber que série que é, que artista que é, entendeu? Para poder, para não permitir que... Verdade. E hoje em dia eu acho importantíssimo as empresas também estarem fazendo propagandas com pessoa com vitiligo, com negros, com cabelos afros, com modelos plus size, com gente magrinha demais, tudo no mesmo contexto, porque isso também é muito importante. Antigamente nós não tínhamos isso. Padronizado. Era padronizado. Mas tem melhorado muito, E eu acho isso uma evolução Devagarinho nós ainda vamos enorme. derrubar muita coisa aí. Tem muita empresa que está acordando para isso, para valorizar a diversidade. Né? E isso realmente é um resultado de muita ação, né, gente, social. De construção mesmo, né? Justamente, pessoas que estão realmente questionando o que é padrão, e até gente famosa está aí na luta para questionar isso. Que é muito eu acho, triste. Pode falar. Eu acho bacana, sabe o quê? Que nisso a comédia, por exemplo, ela auxilia lógico, existem vários tipos de comédia, né? Mas aquele humor que dá aquele tom crítico para fomentar o questionamento, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo ações nesse sentido, porque realmente retém, a pessoa começa a repensar, mesmo que seja pouco, mas começa a repensar.
essas questões dos padrões de autossabotagem que estão aí em voga, sendo valorizados através das redes sociais, né? Forçando as crianças, adolescentes, nós mesmos, a nos comparar, né? Sei lá, eu admiro a fulana de tal e vou seguindo ela, de repente a fulana de tal faz uma coisa assim que totalmente que não condiz com a minha realidade. Poxa, aí eu comparo com a minha realidade, ai meu Deus, eu preciso ser que nem ela, fazer isso daí, comprar isso daí. Gente, é louco isso, é louco. Ou então você fica depressivo, entra num estado depressivo porque você não, sabe que não vai conseguir. Aí você já entra na autossabotagem, aquilo não é para mim, eu nunca vou ser desse jeito, eu não vou conseguir. E é o que mais acontece. É o que mais acontece. E aí, dentro da autossabotagem, pergunta o que pode ser feito? Ação e enfrentamento, gente. Agir. Não adianta só querer. O que é o agir? É você identificar qual é a sua zona de conforto. O que você não está abrindo mão por medo, né? O que você tem medo, o que você não abre mão, ou o que você não tenta fazer por medo, né? E aí você não sai da sua zona de conforto. Então, a primeira ação é essa, sair da zona de conforto, né? Sim. Seja viver com os pais, porque ali eu mantenho tudo, então eu não vou enfrentar nada. Seja assumir um relacionamento, porque desse jeito aqui tá melhorzinho, né? Seja começar uma coisa nova, um trabalho, ou sair de um trabalho para o outro. Então, a gente vai criando zonas de conforto para a gente se acomodar e ficar na mesma. Esse é um padrão de autossabotagem, não sair da zona de conforto. Então, a ação é essa. E enfrentar, né? Aquele medo, aquele anseio, porque, como diz, mar calmo não se faz bom marinheiro, né, gente? Então, o caos, a gente cria no meio do caos. Olha o quanto a gente está criando no meio de todo esse caos que foi causado para a gente. Quantas pessoas criaram coisas novas, quantas ideias surgiram, quantas pessoas se reinventaram, quantas pessoas buscaram o despertar e buscam hoje mais no meio do caos. Então, por que não olhar para o lado positivo do caos, né? Isso, exatamente. Porque na calmaria, quando tá tudo certo, tá tudo bonitinho, ninguém quer criar nada, tá todo mundo ali de boa. Exatamente. Então, no meio do caos se cria. Então, a gente enfrentar, né, o caos, enfrentar o que machuca, enfrentar o medo, traz a nossa cura. E é nessa caminhada que a gente vai seguir. Então, eu falo isso, não olhar a pandemia de forma negativa, olhar de forma positiva, porque ela trouxe muitas coisas positivas também, né? Ela trouxe diálogo, muitos pais voltaram a conviver mais com os filhos, né? Eu, no meu caso, também foi uma revolução muito grande, porque a minha rotina era uma loucura tremenda com os meninos na escola. Então, querendo ou não, esse tempo com eles aqui em casa foi muito mais próximo para nós, né? De reconexão. A gente saiu do piloto automático. Exatamente. A gente desligou do piloto automático e precisou se reinventar e começar tudo de novo. Então, no meio do caos, a gente cria. Então, não tema o caos. O processo vai doer, vai mexer em feridas, vai mexer em coisas que você escondeu lá dentro do seu subconsciente. Mas quando ele vir à tona, quando o caos vier à tona e você lidar com ele e enfrentar ele, acabou. Já resolveu, já curou e faz parte da nossa caminhada. Então, o autossabotador ele tem que ter esse entendimento, ação e enfrentamento, né? Como a ostra, por exemplo. Se não entrasse uma areia e a ostra sofresse tanto, não existiria pérolas, porque aquilo ali é muito doloroso para ela, aquele caos. Mas no meio do caos ela cria algo tão lindo, que é a pérola, né? Então, a gente ter esse entendimento. O nosso caos, a gente sofre, dói, mas a gente também cura. É lindo, hein? Gostei. Gostei de ouvir. Também. Gente, vamos fazer o exercício aí da criança, porque senão depois não dá tempo. Bora. E depois a gente encerra. Bora. Então, vocês ficam aí tranquilos, respirem, se conectem, fechem os olhos. E aí, vocês vão procurar alguma lembrança que vocês tenham que marcou vocês na infância, né?
alguma dor, algum medo, algum trauma, qualquer coisa que tenha sido ruim para vocês. E vocês trazem aquela lembrança na mente de vocês. E vai trazendo, e vai respirando, e vai vendo aquela criança que passou por aquele momento, as emoções que você teve com esse fato. Vai relembrando esse momento. Você vai olhar para aquela sua criança, como ela reagiu, o que ela sentiu. E aí agora você vai trazer aquela criança daquele ou na adolescência, do jeitinho que veio a memória, a lembrança, você vai colocar aquela criança na sua frente. Você está de frente para ela. Só que você está de frente para ela num dia anterior. Um dia anterior àquilo que aconteceu. E você vai conversar com ela. Você fala para ela, para sua criança: oi, eu estou aqui. Eu te vejo, minha criança. E eu estou aqui para te contar, para te dar um aviso. E aí você relata para ela o que vai acontecer de ruim no dia seguinte. Fale com as suas palavras mesmo. Você conta para ela detalhadamente o que vai acontecer com ela no dia seguinte, o que ela vai passar. Respira fundo e vai contando para aquela criança. E depois que você conta para ela o que aconteceu no dia seguinte, você fala para ela: olha, eu sinto muito te contar isso, mas é preciso passar. E eu estou aqui para te dizer que você é forte. Você é muito forte. E é essa sua força que eu carrego comigo. Não precisa temer. Eu estou aqui com você. Eu sempre estarei aqui com você. Eu preciso de você. Preciso da sua força, da sua alegria, da sua criatividade e da sua vivacidade. Eu estou aqui para você. Amanhã, quando tudo isso acontecer, lembre-se, você é forte. E agora, você vai ver essa criança e vai abraçar essa criança e vai dizer para ela: nós seguimos juntas. Obrigada por estar aqui para mim. E você vai vendo aquela cena que aconteceu de ruim. Agora você vai olhar aquela cena e ela vai ficar preto e branco. Ela vai ficar preto e branco porque agora ela vai virar apenas uma lembrança bem distante, mas não mais dolorosa, não mais triste, porque você preparou a sua criança para passar por ela. Então esse sentimento triste ou doloroso vai sumindo junto com a imagem preto e branco e vai se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo. E você fica ali, ao lado da sua criança. E agora, esse momento
está sumindo quase completamente. Preto e branco, porque não tem mais vida, não tem mais cor. E você vai se distanciando daquele momento, se distanciando daquela cena, daquela vivência. E aí você sente aí no seu pulsar do seu coração a sua criança viva e sem essa memória triste e dolorosa. Você respira e agradece. Obrigada, obrigada, obrigada. E aí quando você sentir, vocês vão voltar. Voltaram todos? E assim, Nossa, Mônia, eu chorei, você acredita? Que quando eu fiz também, eu chorei bastante. eu tenho não é um trauma, né? É uma lembrança que eu carrego dentro de mim muito forte. E aí, a hora que você pediu para colocar ela preto e branco, o objeto que fez com que eu ficasse tão triste, ele não ficava preto e branco. O resto da cena inteira ficava preto e branco, menos o objeto. O objeto continuou verde. Então, porque você assim, ainda quer manter ele aí vivo. e aí eu falava assim, mas ele tá indo distante, ele precisa ficar preto e branco, precisa ficar preto e branco, precisa ficar preto e branco. Mas eu vou fazer novamente, sozinha. Faça com outras lembranças também, tá, gente? Porque dessa forma você vai Aham. limpando. Você vai limpando o que magoou a sua criança, o que deixou ela triste, né? O que marcou de forma negativa. Ô, Mônia, Uhum. eu dormi. Então, assim, eu participei até o momento quando eu passei, falei com ela antes, no dia seguinte, quando foi para a parte de buscar o objeto, eu não apaguei. Aí abri o olho agora e meu olho queria continuar fechado. Olha, interessante. Você É, apagou no momento de apagar a memória, de deixar então, ela preto e branco e deixar ela embora. Então, então, repita para você permitir que ela vá embora, né? Fala de novo para sua criança. Você vai passar por isso, é preciso passar por isso, faz parte da sua caminhada, mas eu estou aqui para você. Porque a criança ainda está apegada naquele momento e não quer deixar aquela lembrança ir embora. é forte, porque eu apaguei, eu dormi, né, como se fosse uma Na hora de meditação. deixar a memória É, embora. isso. E isso você, como eu falei, pode fazer com outras situações, gente. Hoje eu trouxe uma lembrança. Você tem outra que te marcou, que vira e mexe está ali latejando em você? Faça. Faça quantas vezes for preciso. Porque o que você faz? Você está preparando energeticamente aquela criança para aquele momento triste que ela vai passar. Então ela já sabe que ela é forte, que ela vai passar por aquilo. E de certa forma ela limpa, né, aquele sentimento ruim que ficou, que influencia a gente hoje em dia. Nesse caso, eu posso até contar qual que foi a lembrança. Será que eu tenho tempo para isso? Tem aquela Tem. capacidade. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de ficar sozinha. Eu dormi no quarto dos meus pais até quando eu saí de casa. E quando foi um dia, minha mãe sempre acordava e deixava o bolo cortado, porque ela trabalhava na roça, no quintal de casa, mas esse dia eu acordava todo dia, ela falava, seu café e o seu bolo está cortado no prato. Isso eu tinha 6 aninhos, assim. Ela falava no meu ouvido, filha, a mamãe está indo para a roça já, porque eu preciso levar o café para o pai. Mas antes do almoço, a mamãe está aqui para fazer o almoço. Se você acordar, seu bolo está no mesmo lugar. E esse dia minha mãe falou, mas eu não ouvi. E quando eu acordei que a minha mãe não estava em casa, eu rasguei. Eu gritava tanto, mas eu gritava tanto. O que aconteceu com a minha mãe? Porque hoje eu não ouvi a voz dela falando do bolo. Então eu entrei em desespero, como se minha mãe tivesse desaparecido na minha consciência.
Só que ao mesmo tempo no mesmo tempo me traz uma lembrança boa quando eu lembro disso. Que ela fazia. Que ela trazia o bolo e ela deixava o bolo sempre no mesmo lugar. E na memória agora eu vi o fogão, eu vi todo o potinho do bolo, eu vi todo esse movimento na casa dos meus pais. E isso Mas me você não traz conseguiu uma deixar a lembrança memória. boa. Pode ser que eu não quero deixar. Embora porque você lembra da. Isso, exatamente. Porque não é Eu 100% senti o uma cheiro coisa da minha mãe. Isso. Porque não é 100% uma coisa ruim. Então você quer guardar Exato. aquela parte boa com você. No mesmo tempo que eu senti muito medo, com medo de ter acontecido alguma coisa com a minha mãe, cadê minha mãe? E eu gritava e eu berrava, mãe. Como se sentiu o abandono, né? Isso, é como se eu, meu Deus, minha mãe me abandonou hoje aqui na cama. Mas na verdade ela tinha falado e eu não ouvi, todo dia eu E você não escutou. não escutei ela falando, mas aí eu acho que pode ter sido, quando você falou da memória, pode ser que eu não queira perder essa memória, que Deixar é um momento de e afeto que eu sentia, era o afeto no bolo, no café da cuidado dela, manhã, né? e ela já cortava, porque lá na Bahia tinha aquele hábito de cortar o bolo e jogar o café dentro, e depois virava um mingau, comia tudo, era uma delícia, né? Um bolo de milho. Então, isso me trouxe lembrança boa, mas ao mesmo tempo parece que minha mãe morreu. Para mim, minha mãe tinha morrido, não ia voltar nunca mais. Entendi. Uhum. É. E você, Nina? Tá, eu ia perguntar para o Geivan, né? E aí, Mas gente? então eu vou falar rapidinho. Tem uma lembrança muito chata, só que eu tô com dificuldade, então eu vou ter que repetir, né, até conseguir. Isso, igual eu te falei, a gente repete, gente, porque como é uma coisa que a gente carrega há muito tempo com a gente, é difícil com facilidade deixar ir, né? Porque isso marcou. Então, repete. Eu repeti várias vezes a mesma cena, a mesma lembrança que eu tinha, até que eu conseguisse deixar ir. E aí, o que que eu fiz? Eu contei mínimos detalhes para minha criança. Quanto mais eu fazia o exercício, mais detalhes eu dava para ela, para ver se assim eu conseguia desvincular a, a memória com mais facilidade. Depois eu te conto quando eu Tá. conseguir. Conseguiu, Geivan, ver você criança? Olha, consegui sim. Ah, então tá bom. Um fato muito inusitado aconteceu quando eu tentava explicar a situação, uma coisa que aconteceu, né, quando era criança, e ao mesmo tempo que eu estava explicando isso, vieram várias outras lembranças em forma de quadro, no circulando, né, e Olha. eu focava apenas em uma, mas quanto mais eu falava, mais lembranças vinham, e a maioria não Então era faça das lembranças que... outras, é porque as outras lembranças também estão aí mexendo com você. Então Isso, agora, antes de deitar, faz com a outra. Se a outra aparecer, faz com a outra, não importa, tá? Vai fazendo com todas as lembranças que marcaram a sua criança. entendi, e Avisa aquela criança por aquilo que ela vai passar. eu acho que essas lembranças que eu guardo que gerou muita mágoa em mim. Exatamente. E aí isso hoje interfere em você. Então Sim, libera essa mágoa, avisa aquela criança que ela vai ficar magoada, conta tudo para ela, mas sempre ressalva para ela que ela é forte, que ela está preparada para passar por aquilo e que ok, você está ali para ela. ok. Aqui eu consegui explicar, eu me livrei dela. Ficou preto e branco e sumiu. Ah, que ótimo. Então vamos limpar. Gratidão. Mas alguém quer falar, gente, se conseguir ver a criança? Marta, Ruth, Nina. Porque é tão interessante, igual quando eu fiz esse exercício a primeira vez, é tão interessante a forma como marca a gente, que eu lembrava até da cor do sapato que eu estava usando, da roupa, dos detalhes, do jeito que estava o meu cabelo, como estava tudo, de tão marcante que aquilo fica na gente, né? E a gente é uma criança. Agora você pensa uma criança, ela carrega aquilo ali, né, a vida inteira, não sabe lidar com aquilo, não sabe trabalhar com aquilo. E Ah, isso hoje Mônia, interfere na gente. uma Oi? coisa que eu esqueci de falar, que quando a lembrança veio, automaticamente o sentimento veio junto.
Vem. Mesmo lembrando, eu consegui ter muita raiva na hora. Vem mesmo. Por exemplo, a Tati falou que chorou. A gente chora. A emoção vem. Você traz aquela emoção junto. Então, muitas vezes hoje, quando você às vezes age por impulso ou toma alguma atitude que você fala, nossa, eu não agiria assim. No impulso você age, às vezes é aquele sentimento que estava retido lá atrás e que hoje influencia na sua impulsividade, às vezes na forma que você vai lidar emocionalmente com alguma situação, porque aquilo lá está reprimido, está guardado, está aí dentro de você, é a sua criança não saiu, ela está aí. Então, tudo que magoou ela, que está retraído nela, hoje ela se apresenta dessa forma. Por exemplo, a Zélia deu o exemplo de que na questão dela era financeiro, né? A compulsividade por gastos. E tem gente que vários outros sentidos. Tem gente que é impulsivo emocionalmente, tem gente que fica agressivo de uma hora para outra. E é tudo essa criança, ela quer dar voz, ela quer ter espaço para jogar aquilo para fora. E A Nina, ela falou, não consegui. A memória veio e eu não consegui sair daí. Serviu para eu entender de onde veio o medo de rejeição. E a memória, eu não sei exatamente se foi algo que eu criei quando era criança, ou se de fato aconteceu, mas foi muito grave. A Marta falou, na hora me chamou no portão, me desconectei. Repete, tá, Nina? Repete de novo, tá bom? Como que você percebe que não é algo que você criou? Se existe sentimento ali, se você se emociona com a cena, se você vê até detalhes, você não viu? O Geivan também sentiu raiva, a Tati chorou. Então, se tem aquela emoção, de alguma forma, mesmo que foi criação, isso está marcando você, isso está aí dentro de você. Porque se fosse algo que você só criou e passou, não interferia hoje tanto como te interfere. Né? Não estaria tão aí dentro de você, causando algum medo da rejeição, alguma autossabotagem. Então, de certa forma, marcou e existiu. Mesmo que naquela época foi uma fantasia sua. É uma fantasia que hoje te influencia, né? Porque magoou e machucou a sua criança. Então, repita, tá? Repita até sentir mais leveza na sua criança e ela ficar mais leve, mais feliz, né? Ela falou que tinha uns 5 anos, né? Então, muito pequena, né? E marca também, né, gente? Como marca, eu trabalhava, esses dias atrás, eu passei no shopping, meu filho tinha 1 ano quando eu trabalhava na Caulinco do shopping, ele falou assim, mãe, teve um dia que você me deixou no carro e foi trabalhar, e eu chorei. Olha, ele tem 5 anos, isso foi quando tinha 1 ano, e isso marcou ele. O fato de eu ter deixado ele para trabalhar, né? Então, se a gente não trabalha isso, isso vira um medo do abandono quando crescer. Porque na mentalidade dele, eu abandonei ele, eu deixei ele no carro com o pai para poder ir trabalhar. Ele tinha 1 ano, hoje ele tem 5. Então, olha a quantidade de coisas que a gente guarda. A gente guarda coisas desde o útero da mãe, gente. Né? A forma como teve a gravidez da mãe, se foi agitada, se não foi, como a mãe se sentiu quando descobriu que estava grávida, como ela se sentiu durante a nossa gestação, isso interfere na gente. E, mais uma vez, por estar aqui, eu gosto muito, eu acho que aqui é o caminho, né? Nem todas as pessoas estão aqui, mas energeticamente a gente já está atingindo muita gente. Como eu te falei, é passo de formiguinhas, mas estamos aí, não podemos desistir, né? Nossa, eu sempre falo, gente, é ressonância. O que a gente já faz aqui já influencia na nossa casa, na nossa família, os nossos filhos já vai influenciando, né? Então, para quem quer meu contato, agora eu tenho um Instagram voltado só para a parte energética, né? Que é Mônia Dantas Energia e Consciência. Trabalho nesse caminho, né? Ninguém sabe tudo, não sei nada, né? A gente tem que analisar dessa forma. Aqui nós estamos todo mundo aprendendo uns com os outros. É tudo um caminhar, todo mundo junto. Ninguém sabe mais do que ninguém. Mas vamos todo mundo junto aí para esse despertar, para essa nova transição que eu acredito que vamos ser em breve, para a gente viver com mais leveza e mais tranquilidade. E gratidão por estar aqui mais uma vez. Gratidão, Mônia, gratidão. Obrigada por tudo, por